Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graças e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui essa noite, compartilhando a palavra do Senhor. E meu desejo profundo é que Deus toque no íntimo do nosso coração, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir aquilo que a palavra do nosso Deus diz. Nós, quando começamos a caminhada cristã, nós temos uma tendência ao crescimento. E a vontade do Senhor é que nós cheguemos à estatura perfeita do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada, ela é aplicada a nós para o nosso crescimento. E é óbvio que quando nós vamos crescendo, no meio do caminho nós caímos. Então, como se fosse um gráfico de crescimento assim, nós crescemos e caímos. Crescemos e caímos. Crescemos e caímos. Mas nós crescemos. Nós vamos progredindo para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ser crescimento, queda, crescimento, queda. Não podemos ser assim. Nós precisamos ter um crescimento saudável. Então, nós colocamos como um tema o pecado de amar menos, que é um pecado que nos passa muito despercebido. É um pecado que nos deixa meio que confortáveis ao longo do tempo. Nós vamos envelhecendo na fé e cronologicamente, e nós temos uma tendência a nos acomodar. Nós temos uma tendência de nos amoldar. Nós vamos nos estabilizando, vamos até vencendo alguns pecados. Nós vamos vencendo alguns pecados e nós vamos avançando, mas de certa forma nós vamos nos aquietando. Nós vamos nos amoldando. E a mensagem de hoje é para que nós não nos conformemos com essa estabilidade cristã, no sentido de manter um crescimento constante, mas não gozar do benefício maior, do enchimento, do que a palavra de Deus chama quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo. E no outro momento foram cheios do Espírito Santo. Então nós não podemos cair no pecado de amar menos ao Senhor. E o texto que me veio ao coração foi Apocalipse, capítulo 2. O versículo 4, mas nós vamos fazer a leitura do 1 ao 7, com ênfase no versículo 4, tudo bem? Você pode me acompanhar aí? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, de 1 a 7, tá? Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. O Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eram impostores, eram falsos. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porém, contra você, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor.
Vejam o Senhor Jesus Cristo falando. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, ouça essa palavra como se o próprio Cristo estivesse falando com você. A palavra do Senhor, ela nos orienta a nós termos alguns cuidados. Antes de nós lermos Apocalipse, qualquer parte do Apocalipse, nós temos que lembrar de algumas coisas. Apocalipse é um livro de revelação. Todo o livro ele é uma carta. Não é somente a carta aos Efésios, a Esmirna, Tiatira. Não é somente aquela primeira parte que é o livro de Apocalipse, que é carta. Todo livro é uma carta. Então Deus escreveu uma carta. E aquelas primeiras, que nós chamamos um título lá de carta aos Efésios, carta a Esmirna, são apenas introduções, breves introduções. Essa carta devia ser lida por toda a igreja. Devia ser lido nos cultos públicos. Por isso que diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem, que leem, aqueles que praticam, que guardam. Então, a palavra ler, ela quer dizer isso. Ela quer dizer aqueles que falam em alto e bom som, aqueles que proclamam. Então, o livro de Apocalipse é uma carta. Todo ele é uma carta para as igrejas da Ásia e para todas as outras igrejas que futuramente elas iam sendo lidas. Era um livro de profecia, uma carta que falava de profecias e revelação. Então, as 7 mensagens individuais, elas só servem como introduções, pequenas introduções. Mas o livro inteiro é uma carta. E esse livro é formado por 3 categorias. O Apocalipse, que é a revelação, mas dentro desse livro nós temos tanto a revelação, quanto carta como gênero literário, e também como a própria carta, epístola. Então nós temos esses 3 gêneros literários ali para a gente compreender o Apocalipse. Quando você for ler, você tem que lembrar que ali nós temos profecia, revelação, oráculos de Deus, João falando do que vai ser e do que já é. Então nós temos que ter essa visão para que a gente venha entender melhor. O Apocalipse, ele tem uma preocupação bem focado na escatologia, nas últimas coisas, mostrando o que será, mostrando assim para nós também o impacto do julgamento, o tema como julgamento e a salvação dessa escatologia como um impacto na situação presente. Como que essas coisas do futuro vão impactar a gente agora no presente? E serve também para nós hoje. Como que o livro de Apocalipse fala do futuro, mas impacta a minha vida hoje? O livro de Apocalipse é um convite para a igreja parar de olhar para o chão, parar de olhar na horizontalidade e olhar para cima, olhar para Jesus, olhar para as coisas do mundo vindouro. O livro de Apocalipse é um livro que deve fazer parte do nosso imaginário, deve fazer parte da nossa visão, do reino de Deus, das coisas que estão por vir. O livro de Apocalipse deve animar o nosso coração. Ele deve mostrar tudo o que é, tudo o que será ainda. E deve ser assunto das nossas conversas, deve ser assunto da nossa meditação, deve fazer parte da nossa vida. Então, é importante a gente entender isso. Quando ele diz em 1:3, feliz aquele que lê, é feliz aquele que fala em voz alta essas palavras, que proclama essas palavras, como num culto público aqui.
Nós estamos falando, então feliz aquele que lê. Aquele que lê baixinho? Não. Anagnosco, aquele que proclama, aquele que fala alto essas palavras. Assim como eu estou falando para vocês, há uma bênção. Feliz, abençoado é aquele que lê. E nós estamos lendo essas palavras aqui. Felizes aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem estas palavras, aqueles que atentam para essas palavras, as palavras das profecias deste livro. Felizes aqueles que guardam como um sentinela, aqueles que recebem essa palavra, aqueles que zelam por esta palavra, sabendo que tem um cumprimento futuro e que nós somos parte desse processo, da história da salvação de Deus ao longo de toda a história da humanidade. Nós fazemos parte disso. E isso deve alegrar o nosso coração. Quando a gente vê no versículo 1, Jesus ele se revela como líder último. Quando a palavra do Senhor diz, no versículo 1, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas nas suas mãos, e as 7 estrelas você vai ler no livro, você vai entender que são os anjos, os representantes da igreja, a igreja em si. E aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro, aquele que anda no meio da igreja. Os candelabros são a igreja. Então, logo no início, a carta a essa introdução, como se fosse uma carta a Éfeso, especificamente para eles, Jesus se revela como o líder último de todas as congregações. Não é imediatamente o pastor ou aquele líder que está à frente, mas a igreja tem um líder maior. Jesus se revela como aquele que lidera a igreja, aquele que tem proeminência, aquele que é soberano. Ele tem os anjos nas suas mãos, ele tem a igreja e os representantes nas suas mãos. Ele lidera, ele é soberano. A sua igreja não está sozinha. Ela não está deixada a sós. Nós temos um Senhor que nos lidera em todas as coisas, ativamente. Ativamente. O Senhor está na igreja atuando ativamente. E quem tem ouvidos, ouça. E quem tem olhos, veja. Jesus também revela como aquele que está sempre presente na vida diária da igreja. Ele anda no meio dos 7 candelabros. Ele anda no meio das congregações. Isso revela a presença de Cristo dentro da comunidade cristã. É fácil a gente se sentir órfão. É muito fácil o cristão se sentir abandonado. Às vezes mesmo em meio à multidão, ele se sente sozinho, abandonado. Mas sempre o Senhor nos diz que está no nosso meio. Eu estarei no meio de vós. Ali estarei eu. Ele anda no meio da igreja. Ele é que está entre os 7 candelabros de ouro. O Senhor revela a sua presença dentro das congregações. Isso nos lembra um cumprimento de uma promessa antes dele subir, quando os discípulos estavam se sentindo abandonados. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava dizendo que ele ia embora, que ele ia ser entregue, que ele ia ser maltratado, que tudo aquilo tinha que acontecer. Então eles começaram a se entristecer muito. E Jesus disse assim para ele: não vos deixarei órfãos. João 14:18. Não vos deixarei, não se turbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não vos deixarei órfãos. O Senhor revela a sua intenção de participação da vida da igreja. Ele revela que Ele não nos deixa sós. Por mais que no meio do caminho nós venhamos nos sentir assim. Parece que estamos sozinhos. Mas o Senhor revela que Ele lidera a igreja.
Ele lidera a igreja, anda no meio da igreja e não nos abandona, não nos deixa órfãos. Isso é muito interessante. Nós precisamos nos alegrar com isso. No versículo 2, o Senhor revela o conhecimento que Ele tem daquilo que é feito por cada pessoa, por cada membro, pela igreja no todo. O Senhor vê a tua obra. O Senhor vê o teu trabalho. Talvez alguém não veja. Talvez alguém não reconheça. Porque esse também não é o objetivo. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Ele revela o conhecimento. Eu sei das tuas obras. Eu conheço a tua obra. E eu sei que ela é árdua. Imagine Deus chamando você e dizendo: eu conheço a tua obra. Eu sei que o teu trabalho é difícil. Eu sei de todas essas coisas. Deus revela o conhecimento do nosso trabalho. E mais, o Senhor revela a qualidade do nosso trabalho. Isso dá para se alegrar e dá para tremer também. Deus julga a qualidade do nosso serviço. Nós não podemos fazer as coisas como quem faz para o homem, mas para Deus. Até o nosso trabalho fora da igreja, que não existe trabalho secular. Há alguns que dizem assim: a minha vida é secular, a minha vida não existe. Até o nosso trabalho lá, a gente precisa dizer: eu faço esse trabalho para o Senhor. É para Ele que eu faço. Na minha área tem muitos engenheiros, e às vezes é cada engenheiro que vem assim, querendo, ser maior do que o outro, e vieram os dois para cima de mim. Eu digo: não, eu vou fazer o seguinte: mesmo aqui eu vou ser servo. Mesmo aqui eu vou ser servo. Porque a minha vida não pode se repartir, não pode ter uma vida cristã e não cristã. Eu preciso ser integral diante de Deus. Eu preciso andar integralmente diante do Senhor. E não ter dupla personalidade. Deus conhece o nosso trabalho. O Senhor conhece a qualidade do nosso trabalho. E Ele diz que esse trabalho é árduo. O Senhor diz que o trabalho é árduo, é difícil. E essa palavra árduo, ela significa um desgaste físico e mental intenso. O Senhor conhece o trabalho. Tem muitos que trabalham dessa forma. Sentem o peso. Quer seja no pastorado, quer seja na liderança de algum grupo, quer seja em qualquer outra área da vida cristã. Há uma sobrecarga. Mas o Senhor também diz: eu conheço. No versículo 2, conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sua perseverança. A perseverança em meio a tanta dificuldade. Deus estava falando para aquela igreja, que resistia, que trabalhava, que fazia um trabalho árduo, duro. Jesus está dizendo: eu conheço que é difícil, conheço a perseverança de vocês em meio a tanta dificuldade e resistência. E essa palavra, é interessante que essa palavra hipomonem é uma palavra utilizada também em Tiago 5,11, que faz uma referência ao sofrimento, que faz uma referência à paciência de Jó. Então veja a qualidade dessa paciência. A qualidade de, no meio da dificuldade, você suportar com paciência, sabendo quem está guiando a sua vida. Porque se você está nas mãos do Senhor, ninguém me arrebatará, ninguém te arrebatará das mãos dele. Então você confia. Você está nas mãos do Senhor. Você não vai temer nem vacilar, porque você se enxerga nas mãos do Senhor.
ter uma referência da qualidade dessa paciência dos Efésios. Que interessante, uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, perseverava nos seus afazeres, disciplinada. Uma igreja disciplinada, resistente, forte, né? É muito interessante isso. Como se Deus estivesse nos chamando e falando para você, olha, você trabalha, trabalho duro, você é perseverante, você é uma pessoa que eu conheço a tua obra, mas depois vai faltar alguma coisa. Uma coisa muito interessante. Que talvez isso venha sobre as nossas vidas. Então Jesus também revela o discernimento dessa igreja. Como ela tinha um bom discernimento, dizendo que eles suportavam, que eles não suportavam os homens maus. Ainda no versículo 2, ele colocou à prova essas pessoas. E colocar à prova é segundo os critérios apostólicos. E os critérios apostólicos eram os critérios de Cristo, cristocêntricos, das Escrituras. Estava dentro daquilo que Deus queria. Então, a imagem que se forma dos Efésios aqui é uma igreja guerreira. Que era para fazer, fazia. Ela ia, ela trabalhava, ela resistia, ela impunha critérios, ela discernia os líderes que eram de acordo com a vontade de Deus e os que não eram, e encontrava eles mentirosos, colocava à prova, criteriosa. Interessante. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desanimado. Se parasse aí, seria nota 10. Se parasse aí, essa igreja estaria aprovada, completamente aprovada. O Senhor, no versículo 3, na verdade, ele revela a aprovação parcial da igreja de Éfeso. Uma aprovação parcial. E parece que a linha do Senhor é uma linha muito alta. Porque ele já falou, vocês são perseverantes. Eu conheço a tua obra, trabalho árduo, vocês perseveram, vocês colocam à prova quem é falso apóstolo e vocês sabem manter a sã doutrina, vocês sabem fazer o trabalho. Vocês sabem trabalhar. Vocês são bons de trabalho, de enxada, eu mando vocês trabalhar, vocês pegam enxada a vão, vocês sabem o que é para fazer, o que não é para fazer. Vocês são bons de fazer. Vocês são bons de trabalho. No versículo 4, veja comigo, no versículo 4, a queixa do Senhor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se do seu pecado. Você pecou. Lembre de onde você caiu. Se arrepende do teu pecado. Ué, qual pecado? Ele acabou de me elogiar. Acabou de dizer que sou bom de trabalho. Acabou de dizer que eu faço bem um negócio, que eu resisto, que eu sou perseverante, que conhece as minhas obras, e agora eu caí. Eu estou há tanto tempo fazendo esse trabalho e Deus está dizendo agora para mim que eu caí. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro trabalho? Você abandonou a primeira obra? Você abandonou o primeiro amor. A palavra muda. Você antes tinha um amor e agora você me ama menos. Se ama menos. Isso é um pecado.
Isso é um grande pecado. Essa expressão, primeiro amor, ela está diretamente ligada ao mandamento mais importante. Ao mandamento que nós devemos dormir e acordar com esse mandamento. Porque senão, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza os pobres e não tivesse amor, não vai adiantar nada. Este primeiro amor está diretamente ligado ao mandamento mais importante. Mateus 12, 30. Vamos ler? É melhor a gente ler. Mateus 12, 30. Acompanhe comigo. Doze, 30. Mateus 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o principal, o mais importante de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E quando a gente vê essa expressão, abandonou o primeiro amor, e a gente vai olhar o que Jesus já falou anteriormente, a gente percebe que o que está faltando para a igreja de Éfeso não é trabalho. O que está faltando para a igreja de Éfeso não é perseverança. O que está faltando para a igreja de Éfeso não é outra coisa senão amar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Mas por que seria isso? Por que está ligado diretamente a isso? Porque não adianta nós fazermos nada. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. Se nós trabalharmos, se nós até não fazermos alguma coisa errada, sem o Senhor, nem é santificação. Ainda que o budista se esconda no pior dos abismos e não cometa adultério, não cometa assassinato, não cometa nenhum desses pecados aí conhecidos, ainda assim ele não está se santificando, porque ele está fazendo essas ações à parte de Deus. E sem mim, nada podeis fazer. Santificação não é santificação, amor não é amor, dar dinheiro aos pobres não é mais coisa boa, porque todas as nossas ações estão manchadas pelo pecado, e nós não conseguimos fazer nada à parte do Senhor. Então a igreja de Éfeso, ela estava trabalhando, fazendo tudo, mas sem o primeiro amor. Sem aquela primeira devoção inicial, onde o seu coração está envolvido com o trabalho. Onde coração, devoção está ligada à ação. Mas conforme o tempo vai passando, nós somos tentados a só fazer, a só agir, a só liderar, por liderar, a fazer o trabalho por fazer. Eu até me oponho, eu digo que as Sagradas Escrituras inerrantes, infalíveis, faz todo o negócio certinho, mas o coração não queima.
o coração não se alegra com as coisas do Senhor. Você vê o Salmo 119, o salmista falando da palavra de Deus, todo: Senhor, as tuas palavras são delícias, as tuas palavras são vida, são isso. Você vê uma pessoa apaixonada. E por que às vezes o nosso coração não está assim? Por que às vezes nós não conseguimos nos alegrar com a palavra? Por que a oração é um fardo? Por que orar é um peso? E ler a palavra do Senhor é uma obrigação, muitas vezes. Porque às vezes falta a gente olhar onde nós caímos. Falta a gente voltar e olhar onde nós caímos. Onde foi que nós caímos? Onde foi que nós deixamos de amar menos o Senhor? Em que momento da nossa vida foi? Você pode trazer à memória como era o seu coração quando você começou na fé? Porque ele não pode, ainda que você diga: mas eu sou um senhor de 90 anos. Mas seu coração tem que estar alegre, fervoroso pelo Senhor. Porque os tesouros do Senhor são tesouros infinitos. E a alegria do Senhor deve ser a nossa força. E se nós não estamos assim, precisamos olhar. Olhem para trás. Olhem. Onde vocês caíram? Eu tenho uma queixa contra vocês. Vocês são bons, vocês trabalham, vocês fazem assim, vocês vão, vocês percorrem o que for para percorrer, vocês resistem. Vocês fazem isso bem. Mas cadê o coração? Visto que Jesus é o instrumento do aperfeiçoamento de Deus, visto que Jesus é um instrumento do nosso aperfeiçoamento, e aperfeiçoamento significa amar mais o Senhor e menos o mundo. Cada vez mais amar a Cristo e menos essa vida. É mais santificação, é mais do que ano passado. É mais do que quando eu comecei. Não pode ser: naquele tempo, quando eu fazia isso. Não, irmãos. Tem que ser uma progressão. E aí nós identificamos algumas coisas na palavra do Senhor. Jesus, ele é o instrumento de aperfeiçoamento dos santos. Deus quer nos levar à maturidade até a estatura perfeita do varão perfeito. Deus quer fazer isso em nós. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Você está passando por sofrimento, o objetivo de Deus é te levar à estatura de Cristo. Você está passando coisas maravilhosas na sua vida, o objetivo de Deus com isso é te levar à estatura perfeita de Cristo. E em tudo isso nós somos instruídos pelas Escrituras, quer seja na carência, quer seja na abundância, quer seja fome, nudez, espada, perigo, altura, porvir, seja lá o que for. O objetivo de Deus é nos levar à estatura perfeita de Cristo. E isso não é de agora, é desde a eternidade. É desde o início. E as Escrituras mostram isso, a gente pode ver isso acontecendo. Vocês lembram de Abraão? Abraão, no capítulo 22, no versículo 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. Olha o que ele diz lá. Gênesis 1. Gênesis 22, 1 e 2. Passado algum tempo,
Deus pôs Abraão à prova. Abraão. Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho. Diga-se de passagem, a quem você ama. Pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Pega aquilo que você ama, aquilo que é único para você, e vai lá no monte sacrificar. Lembra-te do teu primeiro amor? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Deus estava ensinando Abraão a amar a Deus acima de todas as coisas, a viver um primeiro amor, a viver um amor contínuo, onde nada pode suplantar o amor e a devoção a Deus. A alegria, o prazer de estar na presença de Deus e de caminhar com Ele. Pega o que tu ama, pega a coisa única que tu tem e vai e sacrifica. E às vezes nós temos coisas únicas para a gente, que se Deus disser pega, queima. Será que a gente vai? Será que a gente vai pegar e levar e fazer o fogo e queimar? E sacrificar o Senhor? Porque Deus quer levar Abraão à estatura de varão perfeito. Esse negócio aí está tomando teu coração. Bora dar um jeito nisso. Deus pôs à prova ele. Deus faz isso com a gente também. Deus faz isso com a gente também. Essa era a vontade do pai do filho pródigo para o irmão dele. Filho pródigo, vocês sabem, estava perdido, foi lá, viveu a vida dissolutamente, mas o irmão lá dentro trabalhava bem. Um bom trabalhador, aquele filho. Fazia tudo o que o pai queria. Estava sempre ali, disposto, pronto. Mas nunca tinha comido um cabrito com o pai. Nunca tinha comido um churrasco com o pai. Estava todo aquele tempo do lado do pai, pronto, trabalhador, fazia tudo. Mas foi reprovado no final, porque o coração dele não estava na alegria do pai, mas na sua própria justiça. Ele queria que o filho fosse punido, até morto. Se o pai dissesse, vamos matar, ele me desonrou, ele ia se alegrar. Tanto que a parábola termina, o pai na porta, chamando o filho para entrar na alegria da festa. Então é possível trabalhar, é possível fazer as coisas de Deus, é possível se envolver com as coisas de Deus e não se alegrar com o pai. E não comer um cabrito com o pai. Está tanto tempo na vida, na casa do Senhor, mas nunca teve uma íntima comunhão com o pai. Mas trabalha, mas faz. E Deus não quer que a gente faça dissociado de um coração que queime por Ele, que se alegre, que olhe para a palavra e diga, que maravilha a tua palavra, que vá orar, que se alegre em orar, que busque com o coração ardendo pelo Senhor. E que se não estiver assim, diga, Senhor, eu pequei contra ti, eu te amo menos. Antes eu te amava mais, meu coração se alegrava, agora não é mais assim. Agora meu coração não queima mais por ti, não tenho mais aquele amor. Hoje é meu filho, meu amor. Hoje os meus filhos são meus amores. Se tocar nos filhos, acabou. Deus, só falta amaldiçoar o Senhor. Às vezes é o emprego, às vezes é o trabalho. A alegria toda está no trabalho. Chama para trabalhar, a pessoa vai sorrindo, cantando, aleluia.
que é bom trabalhar, é bom, mas o que eu estou dizendo é um coração que trabalha, que faz dissociado de um coração que queima pelo Senhor, que o ama como da primeira vez. Deus quer nos chamar ao arrependimento, e isso é muito fácil de acontecer com a gente. Quantas vezes nós não olhamos para a nossa vida e dizemos: eu não amo mais o Senhor como antes. Se nós tivermos coragem de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não te amo mais como antes. Meu coração não queima mais por ti, eu não tenho mais alegria. Eu não me alegro com a tua palavra, a oração não é mais uma alegria para mim. Então nós precisamos olhar para a igreja de Éfeso como uma igreja que trabalhava, como uma igreja disposta, como uma igreja que combatia a heresia, como uma igreja que estava fazendo a vontade do Senhor no trabalho, trabalhando. Eu tenho contra você isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Pratique as obras que praticava no início, depois de voltar para o primeiro amor, que as obras vêm em seguida. Então, nós temos que ter um compromisso de manter a chama do Espírito Santo em nossos corações, ao ponto de nós conseguirmos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Abre os meus olhos, ó Deus, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua vontade, da tua palavra. Eu quero ver a Tua palavra como algo maravilhoso que ela é. Mas às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente não consegue ver beleza na palavra do Senhor. Às vezes a gente não consegue se emocionar com a palavra do Senhor. Às vezes a gente chega ao ponto de achar que a gente sabe tudo. Eu já sei todas as histórias. E quem disse que é sobre história? Não é sobre história. Eu já sei todos os mandamentos, desde a minha juventude, Senhor, eu tenho praticado os mandamentos. Então vai e vende o que tu tens. Então para de te preocupar tanto com teu filho que só falta morrer por causa dos teus filhos. Então para de idolatrar o teu trabalho, teu marido, a tua esposa. Então começa a fazer algumas coisas, olhar para a tua vida e ver o que tem valor na tua vida e queima diante do Senhor isso e diz: Senhor, eu tenho colocado isso na tua frente. Eu tenho amado isso mais do que a ti. Eu tenho amado o meu trabalho, eu tenho amado a minha esposa, o meu marido. Eu tenho amado qualquer outra coisa mais do que o Senhor. E aí então, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Precisamos nos arrepender do pecado de amar menos ao Senhor. Precisamos. Meu povo cometeu 2 maldades, diz em Jeremias. Me deixaram. Maldade. Deixaram a mim. E cavaram cisternas rotas, rachadas para si. Deixaram o primeiro amor e foram trabalhar. Foi um trabalho que não satisfaz, que não preenche. Então nós precisamos olhar para a nossa vida cristã continuamente para que a gente venha se arrepender. Precisamos. Quem nunca passou por isso ou passa por isso? De precisar se arrepender. Como será, ou como está o nosso coração diante do Senhor? Nós precisamos nos avaliar. Precisamos nos julgar a nós mesmos para que não sejamos condenados. Como está o nosso coração? Como está o nosso trabalho para o Senhor? Quer seja trabalho onde for ou na igreja, ele se fundamenta num coração, numa alegria do Espírito Santo, e isso vem o fazer, e ele é fruto de alegria e não de obrigação. O nosso trabalho
se fundamenta em um coração que se volta para o Mestre? É assim que está o nosso coração? Ou nós estamos mais envolvidos com a seara do que com o dono da seara? Ou nós estamos mais envolvidos com qualquer outra coisa do que com o Senhor? Que Deus nos ajude a ver a nossa condição. Que Deus nos ajude a ter ouvidos para ouvir o que Ele diz, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos olhar para a nossa vida, em algum momento ainda hoje, fazer uma oração e dizer: Senhor, eu preciso voltar. Eu preciso olhar para trás, porque eu era outra pessoa lá atrás. Eu era um outro crente lá atrás. Eu era um outro servo lá atrás. Mas eu acabei me acostumando com a vida cristã. Eu acabei me acostumando com deixar de fazer isso ou aquilo. Agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, mas a vida cristã não é sobre não toque, não pegue, não tome. A vida cristã é alegria no Espírito Santo. É presença de Deus, é alegria em ter o Senhor como nosso Deus. Alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Precisamos nos alegrar. Que Deus nos ajude a progredirmos na fé cristã com um coração ardente, cheio de amor, e que dessa alegria brote missões, que dessa alegria brote ofertas, serviços, liderança e qualquer outra coisa que a gente venha tocar, cantar, pregar, que seja fruto de um coração sincero, alegre, disposto para o Senhor. Que nosso trabalho seja fruto de alguém que está apenas respondendo à graça que recebemos toda manhã, no renovar da manhã, graça após graça. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos conduz à reflexão e o Teu Santo Espírito toca no íntimo de cada um dos Teus filhos que está aqui, Senhor. O Teu Espírito Santo nos orienta, nos exorta. Ele que diz onde devemos voltar. Ele que diz onde foi o momento em que caímos. Ele que nos aponta a solução. Ele que mostra a nossa condição de pecado, mas Ele nos aponta a redenção em Cristo Jesus. É o Senhor que está em nós, o Espírito da verdade que habita em nós. E estará em nós para sempre. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós cremos, Senhor, que se nós nos arrependermos e nós confessarmos os nossos pecados, nós vamos sarar, nós vamos ficar sãos e nós vamos praticar as obras do primeiro amor, cheias de alegria no Espírito Santo. Eu te agradeço por tudo e pela oportunidade, Pai, de compartilhar com os meus irmãos essas verdades e que nós possamos nos alegrar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.